aí, galera, mais uma vez sexta-feira e nós aqui nos encontrando nesse podcast de sexta-feira que já virou uma rotina de nós paranaense, a galera do estado de São Paulo, fora do Brasil, a gente se conecta toda sexta-feira para conversar. E nesse dia de hoje a nossa conversa vai ser de alta frequência. E antes de eu apresentar as pessoas que estão aqui, quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal lá, Next Level, se inscreve lá. Se você não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram, que todos os dias nós vamos começar a fazer algumas lives contando a respeito de tudo isso que está acontecendo aqui no norte do Paraná, para todo mundo. E você não pode ficar fora de tudo isso que Deus está alinhando aqui nesse lugar maravilhoso. Hoje comigo está o Fábio Tanida, esse cara que sempre está nas nossas lives de manhã, é desbloqueio. Você pensou no Tanida, você pensou em desbloqueio, né? Você viu o rosto dele aí, você já lembrou, estava bloqueado nisso e fui desbloqueado agora. Mas hoje, nosso convidado aqui é o Jonathan. E o Fábio Tanida já vai deixar os cumprimentos e vai apresentar esse cara que é de alta frequência. E nós vamos descobrir que é possível sim sair da pobreza para já começar a ganhar milhões. Sair de uma cidade muito pequena e já ser um cara que já fez as empresas acontecerem, já validou as suas empresas, vai falar um pouquinho disso aqui, vai falar de outros assuntos. Fábio Tanida, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Jean Cruz, galera aí da Conectado com a Next Level Brasil. E hoje nós vamos aí ter um papo de alta frequência mesmo com esse cara aí que ele é articulado, né? Até para poder estar aqui com a gente hoje foi um sufoco aí, mas conseguimos esse tempo e hoje você vai conhecer um pouquinho mais dessa figura que vai se apresentar agora. Fala aí, meu mano, meu queridão, algum tempo já a gente é conectado, se apresente aí, conta aí como é que, quem é tu, de que terra que você veio, para onde tu vai e vai contando aí e despeja pra gente aí. Beleza, primeiro uma honra estar aqui participando com vocês, obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês nesse momento, privilégio estar nessa mesa aqui. Fábio já conheço de longa data, um amigo, um irmão, e tá, com vocês aqui, a gente tomou um café antes, foi muito bom. Então, obrigado pelo convite, agradecer a audiência também, você que está aqui assistindo a gente, você que vai assistir esse vídeo já, por favor, comenta, compartilha. Isso é muito bom. E é isso, a gente está aqui para bater um papo mesmo, que eu puder contribuir, agregar aí com vocês, vai ser muito bom. Quem eu sou? Vou responder já então que eu sou, tenho 34 anos, eu primeiro sou esposo da Leila, o pai do Nicolas, o general Nicolas. Eu sou curitibano, mas morei muitos anos aqui no interior, em Joaquim Távora. A minha família é toda daqui, da parte do meu pai. Minha mãe, nordestina, emigrou lá de Sergipe para o Paraná nos anos 80 e veio de uma família muito humilde, não tive privilégios na minha infância, coisas como estudar na escola particular, não, nada disso, mas os meus pais, eles me ensinaram muito a lutar pelos meus objetivos, a ser uma pessoa esforçada, e é isso. Então eu cresci aqui, no interior. Hoje nós moramos em Londres com a minha família. Fazem 5 anos que a gente está lá na Inglaterra. Eu migrei em 2018 para a Inglaterra e foi resultado de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Conseguir essa oportunidade de morar fora do Brasil, a gente sabe que não é fácil, mas isso surgiu através de uma proposta de trabalho. Então eu trabalho com tecnologia da informação desde de 15, 16 anos. Eu trabalho com tecnologia da informação e isso me levou a ter oportunidades fora do Brasil. Então já fazem 5 anos que eu moro na Inglaterra, já visitei mais de 26 países, 27 países ao total agora, e já entreguei com sucesso aí quase 100 projetos SAP ao redor do mundo todo. Hoje a gente tem um trabalho muito forte na internet também, ajudando brasileiros a terem essa visão de que é possível você mudar de vida, é possível você sonhar, é possível você almejar uma vida melhor, proporcionar para a sua família liberdade geográfica, liberdade financeira. E aí nós temos hoje, através da plataforma a Zero to Be One, mais de 100 alunos, onde eu ajudei aí já muitas pessoas a saírem ali daquela zona de conforto, começarem uma carreira nova, olharem para a tecnologia, para o mercado de tecnologia da informação e entenderem isso como uma oportunidade. E os dados mostram isso. A gente pode até falar disso um pouco, mas os dados dizem... Tem um estudo da Microsoft que fala que até 2026...
a demanda de mercado no Brasil para a área de tecnologia é de 9 milhões de profissionais. Então, existe um gap no mercado de 9 milhões de profissionais. Então, nós precisamos formar 9 milhões para suprir a demanda de mercado. Se você pegar isso mundialmente falando, quem está falando isso é a Microsoft, tá? Esse dado é 150 milhões de profissionais ao redor do mundo. Então, o mundo precisa de profissionais de tecnologia da informação. Então, o que eu faço é ajudar, primeiro, a abrir os olhos, dar aquela chacoalhada e falar, cara, respira, sai da zona de conforto, faça alguma coisa para mudar de vida. E aqui está um caminho que eu trilhei e que me trouxe sucesso profissional. E eventualmente sucesso em todas as outras áreas da minha vida. Então hoje a gente ajuda essas pessoas. Eu também tenho uma empresa lá no Reino Unido, na área de SAP, onde nós temos aí alguns clientes nos Estados Unidos, clientes também na Europa, onde eu trabalho com outsourcing, alocando profissionais em empresas com know-how em SAP, em negócios. E também me arriscando aí esse ano de 2021, empreendendo aí, criando um negócio aqui no Brasil, lá do exterior, que é uma rede de fast food, no modelo de franquias, que é o Johnny Açaí Balls, que também está dando muito certo, estou muito feliz. Inclusive, essa viagem minha para cá é para organizar algumas coisas para a empresa, para o Johnny Açaí. E é isso, eu entendo hoje que nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma. Nós precisamos transbordar aquilo que a gente já recebeu algum dia. Uma vez que eu estava numa roda, no almoço, eu tinha 12 anos, e eu estava no almoço com o dono da empresa que meu pai trabalhava, que era a Bematec, a gigante Bematec, né? Que, não sei se você viu, se você comprou num restaurante e viu ali o cupom fiscal saindo naquela impressora, você sabe que a Bematec, ela é responsável aí pela maioria dessas impressoras térmicas hoje, na época era ainda matricial. E naquele almoço, eu desbloqueei algo muito poderoso na minha vida. Eu só tinha 13 anos. E o dono, né, o Volney, que hoje ele já não é mais ali o dono, ele vendeu, enfim, mas na época ele era ali o CEO do negócio. Ele falou assim, ó, pode me perguntar o que você quiser. E eu fiquei pensando assim, daí meu pai, vai, pergunta! Vai, moleque, pergunta! Eu falei assim pra ele, porque na época, nesse dia, né, a gente estava no restaurante e ele tinha acabado de chegar, ele chegou um pouco atrasado, ele falou, desculpa, eu estava dando aula na faculdade, e cheguei um pouquinho atrasado e tal. E aí eu pensei, como é que um cara multimilionário, com um negócio global desse, que é a Bematec, está dando aula na faculdade? Essa foi a pergunta. Eu falei, posso perguntar então? Por que você dá aula na faculdade, sendo que você tem uma empresa gigantesca? Essa foi a minha pergunta. E daí ele me deu um insight poderosíssimo. Ele falou assim, porque eu preciso dar de volta aquilo que eu recebi um dia. Uau! Então, às vezes, não é por dinheiro. Então, eu carrego isso até hoje. Eu preciso dar de volta aquilo que eu recebi. E hoje, no digital, nós temos essa oportunidade, né, de alcançar milhares de pessoas. E eu sempre falo, né, o poder de um story hoje, o poder de você dar a sua cara ali, de você mostrar, de você levar uma mensagem. Então, é isso que a gente tem feito. Tenho tentado cada vez mais me desbloquear nessa área, né, levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, e é isso que a gente tem vivido. Eu posso falar bem tranquilamente que eu tenho vivido a melhor época da minha vida, no meu casamento, na minha família, financeiramente, como pessoa, como filho de Deus. Tem sido realmente uma bênção. É isso, um pouquinho da minha história para vocês. Que doideira, Fábio. Não sabia, Fábio, que você tinha essa conexão boa assim, cara. Meu, só conexão ruim conheci até agora. Brincadeira. O Fábio tem muita conexão boa, né? E muito legal hoje a gente se conectar com essa pessoa tão bacana que tá aqui. Fábio, conta um pouquinho pra nós, como é que você conheceu ele? Cara, a minha caminhada com o Jonathan, né, com o Redor, como eu chamo, aconteceu de algo muito imprevisto e algo que hoje nós estamos, né, desvinculando realmente para uma outra visão, saindo de uma visão da religiosidade para uma visão realmente de reino. E foi nessa transição, né, que ele estava na vida dele que nós conectamos. Né? Teoricamente, ele era para ser um adversário meu de igreja. É assim como os caras vinham. As pessoas que comandavam esse sistema, ao qual eu estava entrando, e ele já era, né, inteiramente infiltrado dentro disso, eles não conseguiam entender o fato dele ser de uma igreja diferente ou de outra e a gente se conectar. Né? Mas a gente tinha realmente um coração muito mais aplicado por aquilo que Deus tinha para fazer naquele momento.
E foi aí que a gente se conectou, né, com um problema que ele teve lá, um show, né, primeiramente foi um show, né, que ele estava promovendo lá e tal, e depois um problema que a gente se conectou numa madrugada e nunca mais deixamos, né. E ele sempre foi desse jeito, marrento, o cara vai pra cima. Eles não os religiosos lá da época não suportavam ver ele, nem eu junto, né? Era muito, muito longínquo eles entenderem, né? Mas maior aquele realmente que a gente carregava o propósito. E eu louvo a Deus porque ele é alguém que me inspira hoje. Ele é como um irmão, realmente biológico que eu não tive, eu assim considero, chamo ele de meu mano mesmo. Tanto que eu chamo até a esposa dele, a senhora Rédua, de minha cunhada. Né? E foi assim que a gente se conectou. Em um propósito que foge do território, foge de ambientes fechados, mas para a vida. Ver ele hoje desenvolvendo toda essa movimentação, eu só fico orgulhoso, porque o cara é... Cara, só tá faltando um pouco de tempo pra gente desfrutar essas coisas juntos. Mas o cara é realmente assim, ele pode falar de carreira muito propriamente, sobre tecnologia, ele pode falar de digital, ele pode falar de família, ele pode falar... Ele tem um filho que é assustador, conheço aí, sigam as redes aí dele, da esposa, vão conhecer aí o General Nico, o cara é assustador. Cara, é assustador realmente. Foi assim que a gente se conectou para um propósito que vai até depois do fim mesmo, literalmente. Uau, fantástico. Jonathan, ouvindo você, lógico, a gente vem um monte de pensamento na cabeça da gente aqui, né? Ele prometeu aqui que vai trazer um açaí, então, no próximo dia que você vê ele aqui no podcast, a gente vai estar comendo açaí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. Você teve um evento que a Next Level promoveu, você foi um dos palestrantes, queria que você desse um feedback, como é que foi aquele evento para você, a respeito um pouquinho da palestra. Como é que foi? Você já estava pronto aquela palestra? Você foi pego de surpresa? E como é que foi estar e fazer parte da Next Level? Legal, adorei a pergunta, Jean, obrigado. Foi incrível, né? Eu tenho vivido me arriscar em algo novo. Isso foi uma decisão que eu tomei há um ano, onde Deus falou para mim, como Deus falou várias outras coisas, né? Deus, ele é muito claro quando ele fala comigo. E você tem essa percepção que Deus te dá uma ordem, uma direção, faça algo. Isso aconteceu. Então eu fui muitos anos preso em pornografia, isso atrasou muito o meu crescimento em várias áreas. Mas o fato de eu conseguir me libertar disso, mesmo sem ter muita informação na época, mas buscando esse conhecimento, isso me deu uma bagagem muito grande. Eu falei, eu preciso compartilhar isso. E como que isso começou, né? Eu mentorando pessoas na área de tecnologia, ajudando brasileiros a saírem do Brasil e ir para o exterior, a ingressar numa carreira nova. Isso me abriu os olhos porque eu percebi que muitas pessoas não estão avançando nos negócios, na vida pessoal ou na carreira profissional porque elas estão bloqueadas. E eu percebi que um dos principais bloqueios nos homens que eu estavam mentorando era um comportamento sexual compulsivo, era o vício em pornografia. Isso me ligou um sinal de alerta. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então eu comecei a ler sobre, comecei a buscar mais informação sobre, até para ajudar essas pessoas que se abriam comigo sem eu perguntar. As pessoas só se abriam, né? Aconteceu várias situações que eu posso destacar de alunos que falavam, cara, não sei porquê, mas eu preciso falar, eu tô preso em pornografia, me ajuda de alguma forma. Eu vejo você aí com seu filho, eu quero ter uma família também, eu não consigo, eu tenho vergonha de me aproximar das mulheres, eu tenho sentimento de depressão, eu penso em suicídio e tudo mais, e isso acabou me levando realmente a me aprofundar mais nessa área, a buscar um conhecimento técnico, científico para tratar esse problema, mesmo não sendo da área. Então eu li muitos livros sobre esse tema, e eu percebi que havia algumas situações do meu passado que minha esposa não sabia. Por exemplo, eu sofri um abuso sexual. E passar por esse processo de contar sobre, abrir esse tema, né? Você acaba não falando sobre isso, você guarda isso pra você. Isso me desbloqueou e me levou num next level. E eu falei, cara, eu preciso transbordar isso agora, né? Eu preciso transbordar isso agora. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei, olha, eu vou me expor. Deus tá me dando uma ordem aqui pra eu desbloquear pessoas presas em um comportamento sexual compulsivo. E aí eu comecei a realmente desenvolver isso. E aí que eu falo que você precisa transbordar. Porque quando você liga uma live no teu Instagram e começa a falar sobre isso, primeiro, você tem que ser muito homem com H maiúsculo para falar sobre isso. Porque tem muito tabu envolvido, né? E você começa a perceber que isso está enraizado em todos os níveis sociais, religiosos. Então é um problema muito grave, que está, de certa forma, oculto, né? Se você parar para pensar, hoje, quase 40% de todo o conteúdo da internet, ele é pornografia.
Então eu preparei um conteúdo, né? E aí eu comecei a dar algumas palestras lá na Inglaterra sobre isso. Pequeno grupo, igreja local, né? Alguns convites. Então isso começou a chamar a atenção. Eu comecei a fazer lives sobre isso no meu Instagram. E aí começou a surgir convites. Eu fui numa rádio lá em Londres falar sobre isso. Então isso começou a me dar muita bagagem. E aí surgiu o convite para vir ao Brasil, né? E dar essa palestra no Next Level. Eu adorei o evento. Foi muito legal estar ali com vocês, porque eu vejo que a abordagem ela é disruptiva, é diferente, é algo que precisa ser tratado e a gente não fala sobre isso, né? Todos os temas que foram ali tratados, a questão de você fazer essa viagem de autoconhecimento, essa questão de você realmente entender que você é responsável pelo teu futuro, que você tem bloqueios emocionais que você precisa tratar e você dá essas ferramentas, como tratar isso, como vencer esses bloqueios, isso é muito poderoso. Então, me senti honrado de estar ali no evento, eu gostei bastante. Quero já estar aí, né, no próximo, se Deus quiser, logo vai ter, eu sei que vai. E participar de toda essa movimentação casa muito com aquilo que eu tenho vivido já. Então, parece que eu já conhecia, o Fábio, né, eu já conheço, mas vocês ali, todo mundo ali, né, a Andrine também e tal, parece que eu já conhecia essas pessoas há muito tempo. E eu cheguei e fui palestrar, então a sensação que eu, talvez por estar na mesma vibe ali que todo mundo, vivendo essa mesma coisa, eu me senti muito conectado e já com aquela sensação de que eu já fazia parte daquele movimento há muito tempo. Essa foi a minha sensação. Uau, que extraordinário. O Fábio usa muito uma frase dele aí de frequência. Agora, você conhece o Fábio, é teu irmão, você sabe que ele tá numa pegada agora, tudo para ele é frequência. Então, ouvindo você falar, me dá a percepção que ele tá na mesma frequência. Eu acho que a gente não conversa muito, não, a respeito disso, mas é uma conexão realmente, sim, que tem acontecido. E até quero aproveitar o gancho, né, e de me dirigir ao Redo. E eu sei que isso tem acontecido. Existe uma movimentação, e eu queria ver aproveitando que você mora na Inglaterra, para a gente ter essa percepção, né? Porque a gente está falando com um brasileiro que saiu do interior, né? E realmente galgou cresceu, né? E obteve resultados na carreira, sonhou, visualizou com isso e hoje está posicionado já num lugar realmente assim diferente daquilo que ele saiu, né? Ou seja, não é mais o coadjuvante da sua história, se tornou realmente um protagonista numa alavancagem de crescimento realmente assustadora. E isso também, eu sei que isso, pela nossa amizade, eu sei que o teu coração queima, sempre queimou pelo reino, né? Mas é perceptível que essa visão realmente mudou muito do tempo para cá. E essa percepção, né, de você entender que o reino são pessoas e que haveriam pessoas que estariam com um problema ali numa das facetas dos problemas que todo mundo carrega, principalmente na questão do homem, teus mentorados com problema de pornografia, e você já criou, né, realmente assim, uma ferramenta para ajudar eles. Isso é reino, né? E na Inglaterra, não só os imigrantes, mas o inglês, o britânico, né, realmente provavelmente dito, como que eles têm essa percepção, como que é a tua visão estando lá, né, se essa visão de reino é colocada para eles ou é os imigrantes que estão lá, conta pra gente como que isso explode lá na sua mentalidade em relação ao que você vive lá fora. É muito legal essa pergunta, Fábio, e essa questão ela é bem complicada, na verdade. A Europa como um todo, ela vive um momento onde o cristianismo ele está em declínio, a igreja está realmente perdendo terreno para frentes como o próprio ateísmo, né? E também o Islã. Então, por exemplo, existe uma islamização assim, de forma muito clara acontecendo na Europa hoje, e isso eu creio, pela minha observação, principalmente pelo fato da igreja não estar se posicionando e não se comunicando da forma que se deveria. A igreja ela parou no tempo. Então a gente fala de Inglaterra, século XVIII, berço de avivamento, né, com movimentos como John Wesley, Charles Wesley, a gente vê Charles Spurgeon, grandes evangelistas. E hoje o cenário ele é totalmente diferente. Você vê ali um cristianismo em decadência, você vê igrejas, prédios ali sendo fechados ou sendo transformados em pubs, em boates. Você vê realmente o ocultismo crescendo de uma maneira muito forte. Então, é isso que tem acontecido lá na Europa. E aí, em contrapartida, você pisa no Brasil e você já sente uma atmosfera
poderosa aqui, espiritual. Então, eu creio que, falando de reino, o Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande hoje para com o mundo. E o Brasil carrega isso, porque quando você pisa aqui é visível, é palpável, você sente isso. Só que em contrapartida, isso de uma forma geral agora falando, a gente precisa mudar a maneira como a gente vive igreja, como nós somos igreja. E existe um problema muito grande de religiosidade, né? Você citou isso, inclusive, né? Chegou um momento que eu não me encontrei mais dentro desse sistema, porque você tem que seguir uma cartilha de regras, porque você tem que realmente seguir um método onde você não pode ter uma opinião própria, você não pode discutir, você tem que só receber aquela mensagem, concordar com aquilo, balançar sua cabeça e seguir sua vida. E isso acaba te travando em muitas áreas, né? Então hoje eu entendo que eu sou a igreja. A gente até falou no café ali, né? A igreja de duas pernas, e é muito isso, eu entender que eu posso cumprir o meu chamado, o meu propósito, sem estar ligado a uma denominação, a uma cartilha de regras, e viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem mostrado a mim. Então eu tenho vivido muito isso. Óbvio que eu participo de uma comunidade, é óbvio que eu acho que isso é importante, mas mais que importante é eu ser igreja. E ser igreja é isso, é você dar a sua cara a tapa, é você transbordar, é você entender que você pode ser um canal de transformação sem depender de outras pessoas. E hoje em dia nós vivemos um momento em que isso se tornou muito fácil, porque você olha para o seu smartphone hoje aí, com isso você tem mais poder que um presidente dos anos 90 dos Estados Unidos. E o poder da informação hoje, a forma como nós nos comunicamos, a forma como os negócios estão sendo feitos, pós-pandemia, o mundo cada vez mais globalizado, a internet, a comunicação cada vez mais acelerada, a gente entende que esse modelo ele precisa evoluir. E às vezes falando disso, eu posso até soar como, para um religioso, como um maluco, como alguém que sei lá, mas enfim, a igreja precisa transmutar isso, a igreja precisa mudar, né, fazer essa quebra de paradigma, assim como a indústria, o mercado, ele está evoluindo, eu entendo que a igreja também precisa evoluir. É que quando nós falamos também de igreja, né, é interessante a gente ter esse conceito da igreja como somos nós, e para muitos que estão ouvindo, né, e estão filtrando essa conversa, eles vão correlacionar isso com as denominações, né, ou até mesmo com aquele prédio, com aquela coisa. Não, o nosso intuito não é agredir a noiva de maneira alguma, nós estamos realmente trazendo assim uma ciência, né, uma ciência realmente relatada de que a religiosidade, quando ela é aplicada num sistema de alienação, ela vai implantar algumas crenças bem limitantes. Você falando aqui, me veio algo assim, realmente eu quero saber a tua opinião a respeito disso. Vamos pegar o teu caso prático, que é o que nós estamos em questão aqui. Né? Se você olhar, quanto tempo faz que você saiu de Joaquim Tavro? Na cidade 11 anos, do interior 12 aqui, anos, né? Faz uns 12 anos, né? Se você tivesse permanecido no sistema religioso e não tivesse se movimentado, seria possível você estar com tanta clareza, não somente nos resultados que você alcançou, mas com tanta clareza de propósito como você tem hoje? Não, é impossível. Até porque, mano, o que acontece? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí, dentro desse sistema de alienação, desculpa, se torna quase impossível você enxergar um próximo nível, você enxergar oportunidades. Isso acontece muito, né, aqui, infelizmente. Você acaba convivendo com pessoas que estão numa frequência baixa e isso acaba te tornando uma pessoa de frequência baixa. Você não enxerga, né? E a partir do momento que você muda, por isso que eu acho muito importante você mudar. Porque quando você muda, você troca a ambiência que você vive. E aí isso te dá a oportunidade, te força a se conectar com outras pessoas, te força a sair da zona de conforto. Então eu fiz várias mudanças na minha vida. Eu acho o máximo você mudar. Porque a partir do momento que você fica muito tempo no lugar, você acaba se acomodando. E eu falo geograficamente mesmo. Né? Então eu saí de Joaquim Tavro, fui para Curitiba. Poderia estar lá em Curitiba até hoje, vivendo aquela vida. Mas eu mudei, fui para São Paulo. São Paulo, acessei outro ambiente, vivi uma outra ambiência, me conectei com outras pessoas, aprendi novas coisas, filtrei aquilo. E a partir disso eu fui para Londres.
Lá em Londres foi o mesmo processo. Então, todas essas mudanças da minha vida é como uma escada que você vai subindo. E óbvio que você precisa ter a percepção de que eu não posso absorver tudo, eu não posso querer copiar tudo. Mas, se você é como uma esponja, meu filho ele é assim, né? E você sendo pai, você acaba aprendendo isso. Meu filho acaba me ensinando. Porque a quantidade de informação que ele absorve é um absurdo. E a gente precisa ser assim. A gente precisa estar em ambientes e absorver aquele ambiente. Então, isso te leva ao crescimento. Então, atribuo isso a duas coisas. Se você permanece no mesmo lugar por muito tempo, você não vai evoluir. E quando você gera uma mudança, você se força a sair da zona de conforto e você se força também a acessar novas pessoas e novas oportunidades. Eu sempre falo que tudo que você quer alcançar, o seu maior sonho hoje, ele está acessível em uma outra pessoa. Os maiores tesouros hoje do mundo, eles estão em pessoas. Eles não são coisas. Eles estão em pessoas. Por isso que o networking ele é muito importante. Porque 85% dos seus resultados, eles estão diretamente ligados a quem você se conecta. Uau. É assustador, né? É assustador tudo isso. Você pode contar um pouquinho para nós, para a gente entender a sua trajetória, um pouquinho da sua infância? Só para você que está nos ouvindo, calma, gente. Daqui a pouco a gente vai falar de pornografia. Calma, respira. Eu sei que você está aí, você ficou aí falando, não, preciso ouvir para me libertar disso. Eu preciso detonar isso aqui que está na minha mente. Mas daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema. E eu queria que você ficasse aí. Então, não esquece, compartilhe, chame a sua família para vir aí. Quem sabe você está na sala vendo essa live, quem sabe você está no trem, no metrô, quem sabe está em Londres, quem sabe você está nos Estados Unidos, né? Mas conectado, aguenta aí que a gente vai conseguir compreender um pouquinho dessa jornada. Uma coisa importante que ele falou que você precisa mudar de ambiência. A ambiência vai te ajudar. Conectar com outras pessoas vai te ajudar. Então, ouvindo vocês dois falar, o que dá a impressão é que se eu tenho um problema de pornografia e eu estou conectado em gente que tem problema de pornografia e não saiu, eu vou continuar na pornografia. Mas ele já vai responder isso aí. Isso aqui é só para te manter aí atento, ouvindo. Você consegue contar um pouquinho para nós da sua trajetória da infância? Como é que foi a sua infância? Quando você conheceu Jesus e quando aconteceu essa explosão de mudar de ambiente, como é que foi? Você recebeu uma direção, foi uma oportunidade? Como é que aconteceu na sua vida? Então, eu cresci dentro da igreja. Isso é interessante, né? Eu nasci dentro da igreja. Inclusive, me chamavam de pastorzinho na escola. Uau! Eu cresci e eu agradeço aos meus pais por terem essa preocupação, né? De eu estar inserido ali na escola dominical, né, de participar do louvor, de estar ali inserido naquele contexto. Isso foi muito importante para mim, só que também, por outro lado, isso acaba te alienando. Então, do meu processo, foram microetapas que foram acontecendo e também junto a um processo de autoconhecimento. Então, eu sempre fui aberto a mudanças. Então, se você precisa mudar algo na sua vida, você precisa estar aberto a isso. Muitas vezes as pessoas, elas não querem mudar. Casa muito com zona de conforto. Zona de conforto com você mesmo. Ah, tá bom assim, não vou mudar isso não. E para mim foram microetapas. Mesmo crescendo dentro do ambiente cristão, óbvio que eu tive vários problemas, inclusive com pornografia. Mas a partir do momento que você entende que é um processo de autoconhecimento e aproveita as oportunidades que te aparecem também, e isso gera novas oportunidades. Então eu sempre falo que na minha vida, quando eu olho para trás, Jean e Fábio, eu entendo que eu soube aproveitar as oportunidades. Sabe aquele medo de não se arriscar? Isso vem muito dos meus pais, assim. Eu me mudei muito na minha infância. Tipo, eu lembro de Curitiba, daí vir aqui ir para Ponta Grossa, morei um tempo em Ponta Grossa, depois voltei para Curitiba, depois meus pais vieram para cá, para o interior. Então todas essas mudanças, essa loucura que eu vivi na minha infância, na verdade me ajudou, foi positivo, porque hoje eu não tenho medo. Se eu precisar hoje vender minha casa lá em Cambridge e ir para qualquer outro país, eu vou. Tanto que em 2020 a gente quase foi para o Catar. Uau! Eu tive uma oportunidade na minha mesa para ir para o Catar. Inclusive eu trabalhei quase 2 anos para o governo do Catar. Nessa área de tecnologia da informação, fazendo toda essa gestão aí da Copa do Mundo para o Ministério da Defesa do Catar. E aí chegou no final, como estava na pandemia, eu trabalhei remotamente de Londres. E estava tudo certo, eu peguei o visto, a gente viu casa onde nós iríamos morar, apartamento e tal. A empresa ia pagar tudo isso, pagar toda a transição minha, mudança para Londres, o visto da minha família, documento, tudo. E aí chegou na hora de assinar esse contrato, esse novo contrato,
Eles falaram assim, olha, nós não, por causa do Covid, da época e tal, nós não conseguimos, Jonathan, o visto da sua esposa e do seu filho. Então você vai precisar vir, você vai ficar de 8 meses a 12 meses aqui, sem poder retornar a Londres e sem a sua família. Eu falei, não, você tá maluco? Falei pro Sheik lá, né? Você tá maluco, mano? Não, sem a minha família eu não vou. Mas como assim e tal? Olha aqui, ó, fulano, ele tá aqui há 2 anos sem a família dele já. O Beltrano também tá indo, tipo, faz um flyback uma vez a cada 60 dias. Tranquilo. Falei, não funciona assim pra mim. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 50% a mais aqui e eu vou te dar um carro da empresa. Você aceita? E aí, eu falo que existem momentos da sua vida que o não é necessário. Uau. Nesse momento eu falei não. Eu poderia ter falado sim. Falar que eu balancei? Sim, nós todos balançamos lá em casa. A gente ia ter assim um income, que a gente fala, né? Uma renda muito grande. Isso é algo extraordinário. Só que eu estava abrindo mão da minha família, da convivência com meu filho e com a minha esposa. Aí isso é princípio. Então, a partir do momento que você entende o que é princípio, e isso eu atribuo muito aos meus pais, à minha criação, por mais turbulenta que foi e tal, o princípio sempre foi lá, sempre esteve enraizado, os princípios. Então chega momentos que sim, você tem que falar o sim, você tem que fazer a mudança, você tem que ir, mas nunca abra mão dos seus princípios. Porque a partir do momento que você abre mão dos seus princípios, é a receita para o seu fracasso. A queda, ela vai acontecer. Então foi um momento que eu disse não. Mas sempre aproveitei ao máximo as oportunidades. Então, oportunidades elas também são criadas. Então, teve momentos na minha vida que eu criei oportunidades. Por exemplo, quando eu estava aqui em Joaquim Távora, eu ajudei ali na empresa que tem aqui. Pode falar o nome? Dar um merchan? Pode. Ali na Miravest, empresa ali de vestuário, varejo, né? Eu ajudei a implementar o sistema ali da empresa. No final dessa implementação, eu falei para a empresa que estava ali, né, servindo, prestando serviço, e eu ajudando eles. Eu era o key user responsável por tudo. Eu falei, olha, gostei de trabalhar com vocês. Se tiver uma oportunidade, eu gostaria muito de ir para Curitiba. Então eu criei isso. Os caras, sério, você quer ir para Curitiba? Não, vamos embora, tem uma vaga lá e tal e tal. É como José, né? José criou oportunidades. Ele estava lá preso e aí ele falou pro guarda lá, pro padeiro, né? Tem todo um contexto ali da história. Ele falou, olha, eu sou o cara dos sonhos, mano. Ó, se falar comigo, eu sou o cara que... Eu sei revelar o que aconteceu nesse sonho aí, essa parada. E como você foi assim, você vai morrer e você vai sair daqui e tal. Então ele criou uma oportunidade. E é muito isso. As oportunidades, elas se criam também. Então o seu sucesso, ele é medido. A gente pode fazer um exercício bem legal aqui. Primeiro, tenha princípios e não abra mão deles. Saiba dizer não, saiba se conectar e criar oportunidades. E não tenha medo de sair da zona de conforto quando for necessário. Então, minha vida, quando eu olho para trás... Foi isso. Sem sombra de dúvidas. Tarida, eu acho que você pode falar para mim tomar um fôlego agora aqui, porque eu tenho que rever se eu estou aplicando os princípios. Claro. Né? É muito interessante isso. Claro. E realmente conhecendo a vida do Redo, né? E tudo que ele contou pra gente. E isso ele fez assim uma pequena realmente assim exposição. Quando a gente olha a individualidade, né, e os obstáculos, né, porque uma história de sucesso, quando ela é ouvida, a gente sempre pega os pontos de sucesso, mas a gente não consegue observar os obstáculos. Eu sei que realmente foram diversos obstáculos para que isso não acontecesse e uma viagem ao autoconhecimento. Eu acho que isso também foi realmente peça essencial para a vida do Redo e para quem está ouvindo a gente também, né? Creio que esse 2022, para todos nós, para a vida do Redo, para a família dele, eu sei também que a esposa também passa por esse processo, passou, se conectando, né, com essa realidade de auto se conhecer. 2022 foi um ano de muito autoconhecimento, né, e grandes coisas realmente assim a gente tem decidido, e detalhe, não terminou ainda. E não terminou 2022. O que a gente pode esperar então, Redo, desse 2022 ainda da vida do Jonathan Redo, fora tudo que a gente já ouviu, né? Nesses 30 dias praticamente que ainda faltam, né? 25 dias aí, tem alguma coisa ainda que vai acontecer nesses 25 dias que você não entregou pra gente aqui, fora tudo isso que você já falou? Conta pra gente um pouquinho. Vai, sim, a gente tá... É assim, né? Eu sempre ouço assim, como que você consegue fazer tudo isso? Você me falou, né? Então a gente tá colocando muita energia em várias coisas. Esse ano tem sido um ano, assim, de plantar muito, né? De investir tempo, de doar, né? O seu sangue mesmo para que as coisas aconteçam, o seu suor ali para que as coisas aconteçam.
E é fato isso, né? Às vezes a gente olha alguém que tem resultado e fala assim, eu também quero. Mas será que você está disposto a pagar o preço que essa pessoa pagou? Então, eu vejo muito isso. Então, eu tento me esforçar ao máximo. Eu sou muito esforçado. Uma coisa que ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo com meu pai. Nós tivemos ali 4 horas de carro, né, até São Paulo. Fazia tempo que eu não tinha esse tempo com meu pai, foi muito legal. E ele olhou para mim e falou, cara, eu tenho orgulho de você, sabia? Você é a minha maior conquista. Você e seus irmãos, ele falou, né? E daí eu falei, sabe qual foi a maior coisa? A maior coisa que você me ensinou? Você não sabe, né? Dele, não sei. Você me ensinou a trabalhar duro e ser esforçado. Então, é muito isso. Esse ano, a gente tá aí, o ano não acabou ainda, temos aí alguns dias. Então, o que a gente está aprontando, né? O Next Level aí, participar de toda essa movimentação, isso gerou algo muito forte no meu coração. Então, a gente está encerrando aqui uma mentoria, que chama Freedom, onde nós vamos ajudar homens e mulheres que estão presos a um comportamento sexual compulsivo, baseado muito na minha história, o meu processo de cura, libertação, a dados científicos, a pesquisas, a PNL também, a coisas a insights que você pega de pessoas que venceram isso, a embasamento bíblico. Então a gente juntou tudo isso e eu criei um método onde você vai lá fazer sua inscrição, você vai assistir as aulas, você vai receber um material de apoio. E eu sei, você que está aqui assistindo, às vezes você está preso nisso e você tem até vergonha de, sei lá, comprar um curso, se expor. Fique tranquilo, que isso vai ser muito, a forma que a gente vai entregar isso vai ser muito tranquilo para você receber, assistir ali quando você puder, da forma que você puder, sem aquela necessidade de se expor. Então a ideia é essa, até o final do ano aí, lançar essa mentoria, Freedom, ajudar os homens aí a se livrar desse comportamento sexual compulsivo. E fazer, né, participar desse movimento aqui com vocês, isso está sendo muito legal também, né, ajudar da melhor maneira aí que eu puder e encerrar o ano aí de uma maneira que 2023 a gente vai acelerar o dobro do que a gente já acelerou. Então você não vai dormir, então. Não. Mas tem mais uma inauguração de mais uma franquia ainda para esse ano. Isso, dia 12, agora dia 10 ele fala disso também. Dia 10 agora, a gente está inaugurando mais uma unidade do Johnny Açaí lá em Curitiba. Ali no Angelone do Bigorrilho, mais uma loja, mais um franqueado. E a gente está expandindo a operação para o sul do Brasil agora. A ideia o roadmap para o ano que vem é 2 lojas por mês. A gente está bem contente aí com o andamento da empresa. Uau. Eu acho que a gente aprendeu bastante, né? Já deu pra gente respirar. Então, você que ficou com a gente, infelizmente a gente tem que parar por causa do tempo. Mas eu queria convidar você para ficar conectado. Na próxima sexta-feira, o Johnny vai estar aqui e ele vai falar de uma forma muito clara a respeito de pornografia. A Tanida vai estar aqui também. E eu não sei se você sabia, mas os 4 caras que estão por aqui, os 4, não, parece que os 4 tinham um problema com pornografia. E aí, a gente vai sair um pouquinho desse bastidor e contar pra você como é que você faz pra vencer. Tem todo um curso lá, Tanida, toda uma didática, que também vai subir pra plataforma Next Level, né? Mas a gente vai transbordar alguma coisa aqui pra essa galera que tá aqui já nessa sexta-feira, mas na próxima sexta-feira vai ser extraordinário o que tem pra gente transbordar e conversar. Tanida, foi um prazer dividir hoje com você aqui, poder trocar essa ideia, né? Então a gente deu trabalho pro cara ajeitar essa câmera pra nós dois caber nessa câmera, né? A gente deu trabalho. Vamos resolver isso, né? Mas foi top. A gente tá numa pegada muito forte aí também de perder peso, eliminar peso. E a gente vai contar pra você um pouquinho dessa nossa história na próxima sexta-feira. Pode? Vai, 24D. 24D, rapaz. Vamos ter que descobrir melhor técnico, melhor modelo de emagrecimento. Vamos ver se o pessoal da técnica, né, nos comentários aqui, né, naquilo que quando for soltar toda essa movimentação, a gente coloca os links ali embaixo, né? Sim. Os links também das redes sociais do Jonathan, você pode ir né? conversando. Vai ser bacana. Jonathan, foi muito extraordinário receber você aqui nessa primeira sexta-feira. Lógico que na outra sexta-feira a gente vai estar junto. Foi um prazer te conhecer. Tem muita pergunta aqui ainda, né? Nós falamos da Miraveste, nós falamos da Miraveste aqui. E a gente vai continuar, vamos continuar falando. Manda o boleto pra ele. Não, vou mandar o boleto. Foi muito top te receber, que você continue sendo esse ser iluminado. Obrigado, prazer meu participar aqui com vocês e tô ansioso pro próximo bate-papo aí. Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço a você que está comigo nessa sexta-feira. Sexta-feira que vem a gente continua essa conversa de alta frequência. Grande abraço. Abraço.